Primeiro, para analisar a vida de uma pessoa e sua obra, nós precisamos ter cuidado, que quando tiramos uma coisa de contexto, ela perde o sentido. E os frutos dessa obra, desse livro, O Grande Conflito, têm sido vidas transformadas. Para a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal. E o vídeo de hoje, finalmente, é sobre o livro O Grande Conflito. Livro que eu tenho lido nos últimos meses, que eu tenho falado muito sobre ele aqui no canal. E sim, finalmente eu finalizei a leitura desse livro aqui. E como foi pedido e sugerido aqui no canal, hoje eu trouxe o vídeo falando sobre esse livro. Então no vídeo de hoje eu vou dar um breve apanhado do que fala esse livro, apresentar ele um pouco para vocês, falar da minha experiência com a leitura desse livro e no final eu vou responder um comentário e explicar para vocês um pouquinho mais sobre a Ellen White e essa obra dela aqui. Você quer conferir? Sem mais enrolações, bora pro vídeo. Então, vamos começar aqui por pegar um breve resumo do livro, que foi escrito pela autora Ellen White. O tema central desse livro aqui é o conflito entre bem e o mal. Existem crenças que acreditam que não existe o mal, existe apenas o bem. Nós, como cristãos, sabemos que existe sim o mal, existe o bem e o mal, apenas dois caminhos. Ele explica muito bem tudo que Lúcifer fez desde o início, desde a queda dele ali, o que ele tem feito agora para fazer a humanidade se desviar, porque sabemos que o principal objetivo dele é fazer com que a maioria se perca junto com ele. E também tudo que ele ainda vai fazer nesse mundo. Você encontra não só o que ele tem feito, mas o que Deus tem feito, o que fez, tem feito e vai fazer pelos seus filhos também. Essa obra da Ellen White tem uma grande importância no sentido cristão, na vida dos cristãos. Ele nos traz uma visão histórica, a gente consegue compreender ali desde os inícios a história, principalmente há alguns anos atrás, digo alguns, mas foram há vários anos atrás, sobre reforma, sobre a igreja primitiva também. Ele destaca a importância da gente se unir como igreja e fazer a missão de espalhar a mensagem de Deus e a importância que espalhar a mensagem de Deus tem na vida das pessoas. Também ele destaca muito a importância de vigiar e estar preparados para a volta de Jesus e também os sinais ali que vão acontecendo. Então ele é um livro extremamente importante porque ele realça esses assuntos, mas não só, outros assuntos que envolvem mais profecia e doutrina, que são essenciais principalmente para a igreja adventista. E claro, uma das coisas que mais me falaram aqui no vídeo sobre a Ellen White é as bases bíblicas, as coisas que ela fala. Esse livro aqui tem muita base bíblica, cita muitos versos que você encontra por vários livros da Bíblia. Vou dar uns exemplos aqui para vocês. O livro de Jó, o livro de Joel, de Zacarias, Mateus, Atos, Salmos, Apocalipse e Daniel, principalmente, que são livros que, se você quer entender Apocalipse bem e saber o que vai acontecer, os sinais, você precisa ler ele junto com o livro de Daniel, porque eles se complementam. Em Atos, com as cartas de Paulo, 1 Tessalonicenses, 1 e 2 Coríntios, enfim, é um livro que pega vários textos espalhados por toda a Bíblia. Agora eu quero destacar alguns temas principais que esse livro aborda, que são muito interessantes. A primeira delas é o papel da liberdade de escolha, que essa obra destaca. Durante o livro inteiro, desde a decisão de Lúcifer ali no céu, desde quando ele foi expulso do céu, de Adão e Eva na hora de pecar, até o último momento, os últimos dias desse mundo, tudo mostra que as pessoas têm liberdade de escolha para decidir o caminho que elas querem seguir. Quem vai se salvar é quem escolher ser salvo, e quem vai se perder é quem escolher se perder. Ou seja, é uma decisão que está na mão de cada pessoa, que é ser salvo ou não. Apoia muito o que a Bíblia fala, que nós temos o livre-arbítrio de decidir o caminho que nós queremos seguir e o resultado dele. Existe apenas dois caminhos e duas decisões: o bem ou o mal. É um grande conflito e você escolhe o lado que você quer ficar. E
Todas as pessoas que vão se perder, todas as pessoas que vão se salvar, tomaram essa decisão, fizeram essa escolha, por isso Deus é justo. Você vai entrar no céu se você escolher isso e, claro, levar uma vida de acordo e que te leve para isso. Outros temas interessantes que esse livro destaca também é o panorama histórico do livro. Ele tem 3 tempos: passado, presente e futuro, ou seja, é bem geral. Mas dividindo esse panorama histórico, nós temos aqui, divide por tópicos. Temos a queda de Lúcifer e a origem do mal. Vemos ali desde o céu da rebelião dele, como tudo começou ali, a ação dele e dos seus anjos do céu. Sabemos que isso aconteceu, que ele foi expulso do céu. Fala sobre quando isso aconteceu também. Depois disso temos a queda do homem no Éden. Eles foram tentados e como o pecado entrou nesse mundo. Temos a história de Israel, que é uma história da Bíblia muito importante, que ali destaca muita coisa, como por exemplo que foi entregue a lei de Deus, que são os 10 mandamentos. Depois vamos um pouquinho mais para frente e acompanhamos a história de vida e a missão de Jesus também. E após agora essa parte de Jesus, entramos numa outra parte da história que aconteceu já após a Bíblia, e foi há vários anos aqui atrás, que ali entramos na perseguição da igreja primitiva. Eu vou dizer para vocês, vários temas que estão destacados nesse livro eu já tinha muito conhecimento sobre, porque eu fiz vários estudos bíblicos antes de tomar a minha decisão. Mas eu tinha uma carência de conhecimento, principalmente na parte de reforma protestante, na igreja primitiva. Eu não tinha muito conhecimento sobre isso. Na verdade, muitas e muitas outras pessoas estiveram envolvidas por detrás da reforma. Muitas pessoas tiveram papéis tão importantes quanto o de Martinho Lutero, e aconteceu muita coisa também nessa época. Encontramos tudo no início desse livro aqui. Grande parte desse livro contando essa história, destacando as coisas que aconteceram ali. E eu não tinha conhecimento disso, então eu passei a conhecer ainda mais após essa leitura. Fala da Idade Média e da apostasia, a ascensão do papado, a inquisição e repressão religiosa também que aconteceu ali. Fala de Martinho Lutero e outros reformadores, principalmente muitos que deram a sua vida para que hoje nós pudéssemos ter a Bíblia em mãos, para que pudéssemos ler ela e para que pudéssemos ter a liberdade de escolha de religião que queremos seguir. Gente, dividi tudo por tópicos aqui para não esquecer de destacar nenhum assunto para vocês. Outro tópico também é o desenvolvimento da América e a liberdade religiosa. Temos também o movimento adventista e o desapontamento que aconteceu ali em 1844, que foi onde nasceu a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Também os eventos finais e a segunda volta de Cristo. Os sinais dos tempos, o julgamento, tudo o que vai acontecer. Cada sinal, a sua ordem, as pragas, tudo, até o momento final onde Lúcifer, seus anjos e as pessoas perdidas serão destruídas. E a criação do novo céu e da nova terra. Então, esse livro destaca todos esses tópicos. Mas, ainda mais dentro desses tópicos, nós encontramos vários outros tópicos interessantes que eu gostaria de citar alguns trechos aqui para vocês e falar um pouquinho sobre eles. A primeira parte é esclarecido o mistério do santuário. Então, uma das profecias da Igreja Adventista do Sétimo Dia, uma das doutrinas, é a crença no santuário celestial. Mas se você quer entender mais a fundo, você vai compreender com essa parte aqui, que no meu caso do livro, na edição condensada, é o capítulo 23. Esse é o único santuário que houve na Terra a respeito da qual a Bíblia apresenta informações. É o santuário da primeira aliança. Mas a nova aliança não possui um santuário? Voltando-se novamente para o livro de Hebreus, os pesquisadores da verdade descobriram que um segundo santuário, o da nova aliança, estava subentendido nas palavras já citadas. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Retornando ao início do capítulo anterior, eles leram: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Encontramos esse último texto que eu li aqui
no livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 1 a 2. Aqui é revelado o santuário da nova aliança. O santuário da primeira aliança foi construído por Moisés, mas este último foi erigido pelo Senhor. Assim como diz no versículo que eu li, que foi erigido não pelo homem, não por mãos humanas. Naquele santuário, os sacerdotes terrestres realizam o seu culto. Neste, Cristo, nosso grande sumo sacerdote, atua à destra de Deus. Um santuário estava na terra, o outro no céu. Esse aqui é um breve apanhado, o mais raso que eu posso dizer para vocês sobre essa crença adventista. Mas se você quer se aprofundar, leia esse capítulo 23, que ele resume tudo e dá bases bíblicas. Outro tema interessante aqui dentro desse livro que eu gostaria de destacar é o capítulo 29, que fala sobre por que existe o sofrimento. Isso é algo que veio muito ao meu coração nos últimos dias. Eu quero gravar um vídeo sobre isso, porque eu vejo muitas pessoas não cristãs que falam assim: se Deus existe, por que existe morte? Por que existe doença? Por que existe maldade? Por que existe sofrimento? Esse capítulo explica isso, que Deus é justo, e explica o porquê tem sofrimento e morte e doenças no mundo. E eu quero gravar um vídeo onde eu vou aprofundar nesse capítulo aqui, trazer aqui para o canal, explicar um pouco para vocês. Explica também como derrotar a Satanás. Essa parte aqui é muito interessante e fala muitas coisas que nós podemos fazer para conseguir vencer pecados, para conseguir resistir a ele também. Depois tem um capítulo muito importante que fala se o Espiritismo oferece alguma esperança. Como o Espiritismo começou? A doutrina da imortalidade inata, inicialmente tomada e emprestada da filosofia pagã e incorporada à fé cristã durante as trevas da grande apostasia, substitui a verdade de que os mortos não sabem coisa nenhuma, assim como dizem em Eclesiastes 9:5. Multidões creem que os espíritos dos mortos são os espíritos ministradores enviados para serviço dos que hão de herdar a salvação. O príncipe do mal tem o poder de trazer à presença das pessoas a aparência de seus amigos falecidos. A imitação é perfeita e é reproduzida com maravilhosa exatidão. Muitos são consolados com a afirmação de que seus queridos estão desfrutando o céu. Então você provavelmente já escutou que alguém querido que faleceu está em algum lugar, está olhando por você, está cuidando de você. Mas biblicamente isso não é real. Biblicamente essa pessoa não está te ouvindo, não pode falar com você, não pode comunicar com você e não está sabendo nada que está acontecendo no mundo. Mais pra frente, o espiritualismo ensina que o ser humano é uma criatura suscetível de progresso em direção à divindade. E ainda o juízo está correto, porque o juízo de si mesmo, o tribunal está dentro de você. Outro autor declara: todo ser justo e perfeito é Cristo. Espíritos de demônios personificarão parentes ou amigos, apelarão a nossos mais ternos sentimentos e realizarão milagres. Devemos resistir-lhes com a verdade bíblica de que os mortos nada sabem e reconhecer que as aparições são feitas por espíritos de demônio. Todos aqueles que não viverem de acordo com a fé estabelecida na palavra de Deus serão enganados e vencidos. Satanás atua com todo engano de injustiça, assim como diz em 2 Tessalonicenses 2:10, e seus enganos aumentarão. Então, essa parte da espiritualidade é muito sensível, porque a espiritualidade ela tem sido cada vez mais conhecida. Agora, meus irmãos, eu gostaria de trazer aqui o meu testemunho com a leitura desse livro, o impacto que ele teve na minha vida. Vou dizer para vocês assim, um resumo. Existe uma época antes e uma época depois da leitura do livro Grande Conflito. Esse livro foi essencial, me relembrou muitas coisas importantes e me ensinou muitas coisas também. Que eu carecia de um pouco mais de conhecimento, fortaleceu o meu relacionamento com Deus. Com certeza o meu relacionamento com Deus era uma coisa e se tornou outra coisa. Fez entender muitas formas que o inimigo tem tentado agir em minha vida. Conseguido aprender a batalhar do jeito certo. Entender que Deus ele não é o tirano que está lá para julgar e para condenar a qualquer momento, mas que a vontade dele é ver os seus filhos serem salvos e nos ajudar nessa caminhada aqui também. Entendi a importância da confiança em Deus, de confiar nele e nos planos que ele tem para nós, porque como eu disse no livro, você vê tudo o que já fez, faz e vai continuar fazendo para fazer as pessoas caírem.
mas também vemos o que Deus faz, o papel dele na vida da gente, principalmente o papel da crucificação, fez ficar mais firme ainda na minha decisão de continuar a minha caminhada e também me ajudou a tomar muitas decisões importantes na minha vida. Então, assim, não dá para eu conseguir explicar para vocês tudo o que esse livro fala, toda a importância que ele tem na vida de todo cristão e o impacto que ele tem na vida, só realmente lendo para experienciar essa mudança e transformação. E chegando ao final desse vídeo, agora eu gostaria de responder o comentário que sugeriu esse vídeo. Uma resposta também seria a resposta a vários comentários que foram feitos no vídeo sobre a Ellen White e que eu não pude responder porque eram vários. A minha resposta resumida vai estar aqui. O comentário foi feito pelo Júlio, se eu não me engano. Ele disse o seguinte: falaste tão bem de Ellen White. Queria ver o vídeo depois de leres O Grande Conflito. Cadê? A vida de Ellen White era de acordo, sabe de nada. Os livros vendidos lhe fizeram uma mulher com muita grana. Ela profetizou que Israel não se levantaria e um século depois, Israel foi declarado um país, entre outras. Muito cuidado com Ellen White. Espero que me marques no vídeo que fala do grande conflito, história da redenção e desejado de todas as nações. Então, Júlio, muito obrigada por esse comentário. E quanto aos livros, História da Redenção e Desejado de Todas as Nações, terá vídeo no futuro aqui no canal quando eu ler esses livros. Estou lendo um de cada vez e trazendo um vídeo sobre cada, para assim poder trazer mais resumos, mais aprofundamentos sobre esses livros. E o próximo vai ser o Desejado de Todas as Nações. Estou ansiosa para começar essa leitura. Respondendo a parte que você me disse sobre a vida dela ser de acordo, sobre também vários outros comentários no canal que fizeram perguntas sobre Ellen White, muitos não apoiando ela, isso é natural, é totalmente normal. Ter pessoas que apoiam, acreditam, e pessoas que não apoiam, não acreditam. Primeiro, para analisar a vida de uma pessoa e sua obra, nós precisamos ter cuidado antes de estudar. E quando tiramos uma coisa de contexto, ela perde o sentido que ela realmente tem. E vemos isso muito hoje em dia, principalmente na internet. Eu posso pegar o vídeo de uma pessoa muito famosa, cortar um trecho e fazer milhares de pessoas ficarem contra ela. Então, não só com vídeos, mas também com filmes, livros, músicas. Posso pegar qualquer coisa e posso conseguir tirar do contexto e falar contra aquela obra. Isso acontece muito com a Bíblia também. Eu posso, por exemplo, pegar um versículo solto na Bíblia e conseguir defender que nós devemos beber bebida alcoólica, que devemos comer de tudo, que devemos fazer N coisas. Mas se você for pegar esses versículos, for ler o capítulo inteiro, for ler o contexto da Bíblia toda, você vai ver que na realidade nem era aquele sentido que aquele texto tinha. Muitas pessoas acusando a Ellen White ali nos comentários, e eu respeito isso. Você tem o livre-arbítrio de escolher no que quer acreditar, a liberdade de escolha. Mas eu vi que muitas pessoas tiravam muito do contexto. Então é importante você avaliar o contexto da obra inteira para poder tirar conclusões sobre o que ela falou. Então toda vez que você encontra um texto confuso, procure ler um pouco mais, procurar mais o contexto do resto da obra. Bem, não é só o contexto do texto que importa, mas o contexto histórico, o contexto cultural que a obra foi produzida, tudo isso influencia de alguma forma para compreender melhor. Então, a Ellen White enfatizou que ela não era perfeita e que ela apenas foi usada por Deus para transmitir mensagem às pessoas. E como outros profetas na Bíblia, analisar a vida deles, devemos fazer isso de acordo com a luz e coerência com a palavra de Deus e tiraremos ali as nossas conclusões. No vídeo sobre a Ellen White eu disse para vocês que a Bíblia nos dá um mapa, um guia para identificar se um profeta é verdadeiro ou falso. O grande conflito, ele não exalta a autora. Essa obra traz uma compreensão profunda sobre o plano da salvação, o papel de Deus na nossa salvação. Fala sobre o conflito entre o bem e o mal, fala sobre como o inimigo tem agido no passado, agora no presente e no futuro, e como Deus também tem agido, o papel dos dois ali. Esse grande conflito na história humana. Então não tem
nada sobre ela aqui nessa obra. Então eu convido você aí que está me assistindo, que tem dúvidas sobre a Ellen White, a buscar conhecer mais, ler mais. Então, se você tem dúvidas, estude mais profundamente esse livro e outros livros. E claro, use a Bíblia. A Bíblia tem a resposta para tudo que nós precisamos aqui, enquanto nós vivemos aqui nessa terra. E, por último, a minha resposta é: pelos frutos vós o conhecereis, assim como diz a Bíblia. E os frutos dessa obra, desse livro, O Grande Conflito, têm sido vidas transformadas, milhares de pessoas se convertendo para Deus, milhares de pessoas entregando suas vidas para Deus, milhares de pessoas se aproximando de Deus, se aproximando da verdade. Então, os frutos desse livro são frutos maravilhosos, e eu sou uma dessas pessoas que foi transformada por essa leitura e que se aproximou mais de Deus através dela. Isso já resume tudo o que eu quero dizer aqui. Então eu espero que eu tenha conseguido explicar aqui para você um pouco mais sobre esse livro e sobre essa obra. E nós devemos focar realmente no que importa, que é a mensagem do livro, que é a mensagem de nos fazer aproximar de Jesus e alcançar a salvação, que é o que mais importa no final de toda essa batalha que temos aqui na Terra. E bom, gente, assim eu vou finalizar esse vídeo aqui para vocês. Espero que ele tenha te ajudado a compreender um pouquinho mais, mas como eu disse, realmente estou lendo essa obra aqui para você viver essa experiência toda que eu descrevi aqui. Mas é isso, eu vou deixando vocês por aqui e a gente fica com o encontro marcado para o próximo vídeo do canal, tá bom? Fiquem com Deus, beijos de luz e tenham um bom Natal também. Até mais. Tchau!